Vamos abrir a palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 22. Capítulo 22. É um texto difícil, mas Deus te conhece e sabe que você tem capacidade de entender. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. 2 Reis, capítulo 22. Acompanhe a leitura da palavra, irmãos, porque a palavra de Deus é poderosa. Só enquanto lemos, o poder de Deus já opera. Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 1 Timóteo 4,16, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 2 Reis 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías de Boscate. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai. Não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros e aos edificadores, e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto obravam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Qual versículo? Então foi o sacerdote Ilquias e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías, a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, o filho de Arás. Esses nomes é só pela misericórdia. Diga glória a Jesus. O guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá.
Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste os seus vestidos e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura. Os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Glória a Deus. Senhor amado, abre o nosso entendimento, nosso espírito, para que possamos entender a tua palavra e possamos, meu Deus, aplicar as nossas vidas, aplicar, Senhor amado, para nós mesmos. Senhor amado, dá-nos capacidade, Senhor, de aplicar para a vida, de trazer a palavra de Deus para hoje, de encarnar esta palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Esta história também está narrada em 2 Crônicas, capítulo 34. A palavra de Deus é tão econômica em palavras. Se uma história está escrita 2 vezes, certamente porque importância tem. Então, o que vamos falar hoje, o dado histórico que não estiver em 2 Reis 22, com certeza estará em 2 Crônicas 34. Josias reinou em Judá do ano 640 ao ano 609 a.C. Como é antes de Cristo, a contagem é decrescente. Faz bastante tempo. Diga glória a Jesus. Irmãos, a ordem dos reis de Judá. Primeiro o rei Saul, depois Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon e Josias. Diga glória a Jesus. É esse que nós estamos, o 18º. Diga glória a Jesus. Então, desde o rei Davi já se tinha passado muito tempo quando este homem veio para reinar. O rei Davi é mais ou menos no ano 1000. Então, 300, 350, 400 anos depois do rei Davi. Diz aqui o texto que ele começou a reinar com 8 anos. O pai dele morreu com 24 anos, o rei Amon. Foi morto porque o pai de Josias tinha imitado a idolatria do avô do rei Josias, que era um rei que se chamava Manassés. E por isso houve conspiração, este homem acabou sendo morto. E Josias, que tinha apenas 8 anos de idade, começou a reinar. Lógico que era como aconteceu no Brasil, que Dom Pedro II começou a reinar, era criança, e tinha príncipes regentes, um deles o regente Feijó. Também nessa época haviam príncipes regentes. Dizem em 2 Crônicas 34 que o rei Josias começou a buscar ao Senhor com 16 anos de idade. Fala para um lado, começou a buscar ao Senhor. E fala para um do outro lado, com 16 anos de idade. Irmãos, existem alguns conceitos que nós precisamos ajustá-los com a palavra de Deus. É possível um adolescente buscar ao Senhor? Irmãos, se está escrito, é porque é possível. Este homem começou a buscar a Deus com 16 anos. Irmãos, ele era rei. Ele tinha dinheiro, ele poderia se dar a outros esportes, a outros gostos, ele poderia sair gastando dinheiro, ele poderia sair fazendo viagens. Outros reis anteriores ali foram péssimos, foram devassos. Não, ele com 16 anos começou
a buscar a Deus, foi um propósito de coração. Então, irmãos, não existe isso. Ai, pastor, o senhor sabe, né? Que jovem, né? O senhor sabe. Faz assim, misericórdia. Eu não sei de nada, Deus sabe tudo, e Deus sabe que é possível buscar a Deus na juventude. Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Diga glória a Jesus. É necessário buscar ao Senhor. O que significa isso? Começou a buscar ao Senhor, começou a se inteirar das coisas de Deus, começou a ter interesse pelas coisas de Deus, quis saber, procurou ciência. Diga glória a Jesus. Reinou 31 anos em Israel. Ele começou bem, ele continuou bem. Nós só não vamos falar do fim dele porque não está escrito no texto. Depois você lê em casa. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. O rei Josias foi um grande reformador, como nós vimos. Aqui o texto, várias vezes no Velho Testamento, fala sobre repararem as fendas da casa do Senhor. Isso significa o seguinte: tinha só um templo, que era em Jerusalém, o lugar onde se adorava oficialmente ao Senhor, só que era um templo feito de madeira, de pedras e recoberto de ouro. E com o passar do tempo ele ia se estragando e tinha que ser consertado. Mas sempre que o Velho Testamento fala sobre isso, reparar as fendas da casa, também está falando sobre uma reforma espiritual. Tem gente conversando. Diga glória a Jesus. Estou olhando para ver se param de conversar. Amém. Podemos continuar. Eu me recuso a pregar para cadeiras. Diga glória a Deus. Não é reforma apenas do templo físico, é uma reforma espiritual. Fala para o outro lado: Deus quer te reformar. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17. Apocalipse 21:5, eis que faço novas todas as coisas. Deus quer fazer tudo novo em nossas vidas. Deus quer reformar os teus pensamentos. Deus quer tirar do teu mau humor. Fala, vamos lá, Deus quer tirar o teu mau humor. Jesus amado. O Senhor fala por revelação que aqui nessa noite tem uma pessoa que tem um mau humor medonho. Jesus quer te curar disso. Diga glória a Deus. Senhor, Jesus está aqui. Glória a Deus. Irmãos, o rei Josias, ele foi um homem de Deus, e o nome dele está escrito nas páginas sagradas, porque ele tinha bondade não apenas só para si mesmo, mas ele soube incentivar outros, ele soube estimular outros, ele soube conduzir outros, ele soube impor a sua fé dentro do seu raio e do seu grau de influência. Irmãos, é isso que o Senhor espera de nós. Deus não quer que você seja crente só para si mesmo. Deus quer que você influencie os outros. Cada um por si e Deus por todos. Ó frasezinha diabólica. Fala assim: misericórdia. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Diga glória a Jesus. Pastor, eu tenho que cuidar de mim e do meu irmão? Meu filho, quem não gostava de cuidar do irmão era o Caim. Fala assim: misericórdia. Que quando Deus perguntou: cadê o teu irmão? Ele respondeu: sou eu guardador do meu irmão? Não, guardador não era, só era o assassino. Fala assim: misericórdia. Então, irmãos, não é para sermos crentes só para nós mesmos, é para influenciarmos. Fala para o outro lado: é para influenciar. O que mais se ouve dos crentes é assim: pois eu vi que o que eles estavam fazendo era mal, mas eu não quis falar nada. Assim, misericórdia. Se fosse um macumbeiro, não só falava, como fazia uns despachos também. Assim, misericórdia. Então, a palavra do Senhor fala de homens que foram crentes não só para si mesmos, mas souberam transmitir esta fé a outros. Eu li hoje o escrito de um
um erudito dentre os judeus messiânicos, dizendo assim: o maior vício que tem é ter conhecimento da verdade e não saber transmiti-la aos filhos. Faz misericórdia. Uma das piores coisas que existe é saber e não transmitir aos filhos. Tem muitos pais que têm sabedoria, mas não fala, não transmite, não quer ser chato, ou fica com aquela história assim: eu quero que meu filho escolha por ele mesmo. Fazem misericórdia. Tá, você não quer influenciar? Deixa que o diabo influencie então. Deixa que o mundo faz. Fazem misericórdia. Mas não é assim. Salmo 127, como são as flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Os filhos são as flechas e os pais são os arqueiros. Diga glória a Deus. Cabe aos pais dar a direção para que essas flechas atinjam o alvo. Uma flecha sem direção, não, além de não servir para nada, pode ser um perigo. Fazem misericórdia. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O rei Josias conseguiu livrar Judá durante a sua vida. Irmãos, o reinado do rei Josias terminou. 15 anos depois veio o cativeiro babilônico e o país foi destruído. A influência do rei Josias não conseguiu consertar o país de forma tal a impedir o cativeiro, mas conseguiu consertar o país enquanto ele estava vivo. Foi essa promessa que Deus deu. E o que aconteceu? Se o filho de Josias tivesse sido tão crente quanto ele teria conseguido livrar o país durante a sua vida. Se o neto fosse tão crente, irmãos, e assim teria permanecido. Mas, irmãos, é assim conosco. Diga glória a Jesus. Nós temos que nos manter vivos durante a nossa vida. E nós temos que sustentar na fé quem Deus colocou ao nosso cuidado, enquanto nós estivermos vivos. Depois que passarmos para a outra vida, outros virão em nosso lugar. Diga glória a Jesus. E farão essa obra aqui na terra. Morto não intercede por ninguém, viu? Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor. Repita comigo: a grande virtude do rei Josias era a obediência. Irmãos, esta figura bíblica é muito grande, por isso que o Senhor quer nos ensinar, por isso que o Senhor quer tirar todas as nossas desculpas. O pai do rei Josias morreu muito jovem, ele não teve influência nenhuma de seu pai, ele teve a influência dos instrutores. O pai do rei Josias era uma pessoa horrorosa. O avô, então, foi o pior dos piores. Só se converteu no final da vida e na cadeia. É conversão de cadeia. Fala assim, misericórdia. Depois está atrás das grades e vira crente. Fala assim, misericórdia. Pois é, mas foi horrível. O avô deste rei, que era o rei Manassés, que passou até os filhos pelo fogo em adoração aos demônios. Este rei Josias, jovem, com mau exemplo do pai e do avô, foi crente, não se deixou contaminar por este mau exemplo, soube superar tudo isto e soube obedecer ao Senhor. Meu amado irmão, todos nós temos algo para vencer na vida, todos nós temos algum defeito para superar. Diga glória a Jesus. Um defeito muito comum de todos nós é a crítica. Meu amado, você sabe do que o mundo menos precisa é de críticos. Diga glória a Jesus, mas eu digo por mim, meu Senhor amado. Diga glória a Jesus, Senhor maravilhoso. Irmãos, nós precisamos de obreiros na casa do Senhor, obreiros. Diga glória a Deus. Irmãos, eu vejo por mim tanta coisa, já falei. Só que quando me foi colocada a incumbência de fazer, daí que eu vi que era bem diferente. Então, meu amado irmão, o Senhor quer trabalhar na tua vida. Fala para o lado do Senhor, quer trabalhar na tua vida. Diga glória a Jesus. Irmãos, outros têm o problema do mau humor, como já dito hoje.
Outros têm o problema da incredulidade. Fala, você precisa vencer. Mas outros têm o problema assim de um assanhamento interior. A pessoa tem assim, qualquer coisinha ela está no mundo. Fala para um lado assim, se controle. Diga glória a Jesus. Um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Glória a Deus. Irmãos, em 2 Crônicas 34 diz que no 18º ano de seu reinado, o rei Josias começou a fazer reparos no templo. Quer dizer, ele tinha 26 anos de idade. Reparos no templo. Por quê? Repita comigo. O tempo estraga tudo. Irmãos, nesta terra o tempo estraga tudo. Você faz uma casa, a casa está novinha. Na primeira semana já começa a rachar aqui, estragar ali, manchar aqui, vazar ali, infiltrar lá, fazer misericórdia. Tudo estraga. Passa um pouco de tempo, já tem que fazer uma reforminha. Fazer misericórdia. Tudo estraga. Irmãos, tudo na terra estraga, até a vida espiritual. O homem exterior se corrompe de dia em dia, mas o interior se renova, como diz 2 Coríntios 4, mais ou menos assim. Diga glória a Jesus. Repita comigo, eu preciso de renovação. Glória a Deus. As coisas quando são novas têm até cheiro de novas. Daí a pouco perde o cheiro de novo, e daí a pouco está com cheiro de velho. Fazem misericórdia. Mais um pouco é cheiro de bolor. Tem crente com cheiro de bolor. Fazem misericórdia. Senhor, irmãos, precisa de renovação. Por que o rei Josias precisava fazer reparos no templo? O templo fisicamente estava estragado. Além do que estava contaminado, o avô deste rei, Manassés, tinha colocado ídolos dentro do templo de Deus. O templo do Deus de Israel, o rei Manassés colocou outros deuses lá dentro. Irmãos, a malignidade humana não tem tamanho. O quanto o homem pode se tornar petulante. Fala assim, misericórdia. Irmãos, por isso que nós precisamos ficar no trilho da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ficar no caminho estreito. Irmãos, qualquer concessão, sempre que a Bíblia diz, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, quer dizer, sem ser muito fanático. Os que não são muito crentes adoram que se fala isso. Realmente, pastor, não pode ser fanático mesmo. E nem ser mundano, viu? Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Isso é não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Desviar para a direita. Tem gente que daí já vira também um poço de implicância. Desviar para a esquerda já vira o mundano. Tem que andar no trilho. Fala para o outro lado, o caminho é estreito. Irmãos, Jesus está aqui hoje. O Senhor está falando conosco. Repita comigo, Josias teve ânimo. Ânimo. Qual ânimo? O país estava uma bagunça, contaminado. Se fôssemos muitos de nós, sabe o que nós faríamos? Olha, esse país aqui não tem jeito, eu vou buscar a Deus na minha casa, eu vou ficar quietinho no meu canto, porque daqui a pouco a mão de Deus aqui vai ferver. Isso é um pensamento absurdamente egoísta. A pessoa está pensando em si, não está pensando no reino de Deus. Fala para um lado, pensar no reino de Deus. O rei Ezequias, anterior a este aqui, bisavô desse aqui, diga glória a Jesus. Quando vieram emissários da Babilônia, e o rei Ezequias mostrou tudo que tinha no seu reino para aqueles homens da Babilônia, já veio o profeta Isaías atrás. Mostraste tudo? O que você mostrou vai ser levado para a Babilônia. Sabe que a infeliz resposta que o rei Ezequias deu? É boa essa palavra do Senhor, porque ele pensou assim, não vai acontecer isso nos meus dias. Quer dizer,
eu já vou ter morrido a essa época mesmo, então pouco me importa. Ele não pensou no reino de Deus. Irmãos, Josias viu tudo aquilo de errado e ele teve ânimo para começar e continuar a consertar. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, você precisa ter ânimo. Ai, pastor, lá em casa está tudo errado. Então começa. Não sei nem por onde começar. Do começo, talvez. Diga glória a Jesus. Começa por alguma coisa. Mas já faz uns 10 anos que você está dizendo, né? Lá em casa está tudo. E faz 10 anos que você só fala. Quando você vai começar? Pergunta para o irmão do lado. Quando você vai começar? Diga glória a Deus. Jesus está falando. Glória a Jesus. Vamos começar consertando a nossa língua. Fala assim, viu? Jesus está falando hoje aqui. Diga glória a Deus. Esse problema nós não podemos apontar para ninguém. Língua todos nós temos. Diga glória a Deus. E nenhum de nós usa devidamente. Porque se usássemos, Tiago 3 diz, quem controla a língua é poderoso para controlar todo o corpo. É o que Isaías pediu, né? O que Isaías disse, sou um homem de lábios impuros. E o Senhor o purificou. Senhor amado, purifica os nossos lábios. Em nome de Jesus, que só saia da nossa boca a palavra boa para produzir edificação, para que dê graça aos que ouvem. Salmo 19:14, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de Ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o estrago físico no templo de Jerusalém era grande. Então precisavam de artífices que soubessem trabalhar com pedras, com madeiras, com ouro, com pedras preciosas, com os instrumentos de bronze, os instrumentos de prata, com as cortinas. Então precisava de especialistas em várias áreas. Assim é na igreja do Senhor também. Existem muitos reparos a fazer na igreja. Irmãos, e isso sempre é muito estranho. Você está enxergando defeitos na igreja? Tá bom. Qual vai ser a sua parte nisso? Pergunta para assim, qual vai ser a sua parte? Mas é incrível. Como crente de igreja, eu sei disso porque eu já fui crente de igreja antes de ser pastor. Crente de igreja tem mania assim. A igreja está com esse problema. Pois é, né? O pastor fazer misericórdia. Quer um exemplo? Na igreja precisa pessoas para dar aulas para crianças. Se eu estou aqui com os irmãos, como que eu vou dar aula lá atrás? Então quem que vai dar aula lá atrás? Você. Olha bem para o irmão e diz assim, você.